Imagine um país que durante décadas foi o parque temático do mundo, o sonho de férias por excelência. Agora, em 2025, esse mesmo país começa a esvaziar. Não de gente, mas de visitantes. Hotéis fechados, praias desertas, néons que já não iluminam sorrisos. O que aconteceu com o turismo nos Estados Unidos? Por que os estados que viviam de viagens e fantasia agora lutam para sobreviver? Este vídeo revela os 10 estados à beira do colapso por uma queda turística sem precedentes. O que você vai ver não é apenas uma crise econômica. Dejonte, Colorado. Amanhecer em Aspen. Os picos que um dia reluziam como cristais sob o sol de inverno despertam cobertos por uma neve indecisa, mais pálida do que profunda. Os teleféricos balançam sem propósito e o rangido do cabo se confunde com o vento. Desde 2023, a equação perfeita do Colorado, inverno branco, verão verde, outono com ocres intensos, se quebrou. Um turismo interno em queda de 31% esvaziou hotéis boutique feitos de troncos perfumados e fechou cabanas onde as chaminés sempre tinham lenha empilhada. As pistas negras, orgulho de Vail e Breckenridge, tornaram-se metáfora de um futuro em declínio. A propósito, se você sonha em viajar mais, gastar menos e viver experiências únicas, criamos um guia de 400 páginas em 7 volumes que vai simplificar a sua vida. Descubra como resolver vistos, economizar e encontrar trabalho no exterior por menos do que o preço de um café. O link está logo abaixo e nas publicações da comunidade. O primeiro golpe foi a imprevisibilidade do clima. A cada ano, a temporada de neve chega mais tarde e derrete mais cedo. Em 2025, as tempestades surgiram sem aviso, seguidas por horas de chuva morna e depois um sol agressivo que apagou o manto recém-caído. O serviço de parques ajustou as previsões com a resignação de quem já não confia mais em seus próprios dados. Paralelamente, o custo da viagem aumentou. Voar para Denver custa quase metade de um salário médio, e dirigir vindo de outro estado implica abastecer combustível acima de $5 por galão. Aqueles que sonhavam deslizar pelas encostas agora deslizam pelas ofertas de viagens virtuais mais baratas e sem riscos. Esse deserto de visitantes deixou um rastro. Em Boulder, a taxa de desemprego juvenil cresceu 12 pontos. Os monitores de esqui que passavam o verão guiando rafting no Bear Creek, agora, guardam seus coletes em armários que já não cheiram a rio. O Rocky Mountain National Park, antes obrigado a limitar o acesso diário, fechou sua frota de ônibus internos. As trilhas que fervilhavam com sotaques de meio mundo ficaram ocupadas pelo silêncio e esquilos que voltam a ouvir o próprio estalar dos galhos. A indústria da cannabis, que prometia uma rota turística alternativa, tropeçou em normas bancárias federais e acabou presa em um limbo. Os dispensários de luxo que nasciam em Denver não podiam processar cartões de crédito internacionais. O visitante estrangeiro desistiu. Festivais como Telluride Bluegrass e Aspen Ideas, convertidos em híbridos telemáticos, salvam a marca, mas não enchem os cafés nem as livrarias que dependiam da afluência real. Do outro lado do estado, no Western Slope, as fazendas Yupik fecharam, as fileiras de lavanda e as plantações de framboesa foram abandonadas à erva daninha porque ninguém chega para colher seu próprio balde para lá e passar foto do Instagram. Agora, os proprietários recebem e-mails de fundos imobiliários que planejam transformar pomares em centros logísticos para comércio eletrônico. É a promessa de uma renda rápida, mas também a sentença que transformaria o cartão postal pastoral em um polo industrial de concreto. No entanto, Colorado ainda respira. Startups locais propõem assinaturas dinâmicas, reservar hoje e esquiar quando a neve decidir aparecer, sem penalidades. Uma rede privada de trens lançadeira conecta aeroportos secundários a estações de montanha em menos de 2 horas e promete reduzir a pegada de carbono. Projetos de realidade imersiva permitem ao usuário sentir a corrida de um slalom com coletes ápticos, com a ideia de seduzi-lo até que a experiência virtual desperte o desejo pela real. Mas cada semana que passa, sem que alguém deixe as pálpebras congelarem, na beira da pista é uma cadeira de esqui, a menos em movimento, um hostel que vende sua lareira de pedra ao melhor comprador, um chocolate quente que fica sem o riso que o acompanha.
Se Colorado não reconstruir logo a ponte entre natureza e acessibilidade, suas montanhas continuarão lá, imponentes e mudas, como reis sem corte que reinarão sobre o vazio de sua própria grandeza. Nona Carolina do Sul. Os sinos das igrejas históricas de Charleston continuam marcando as horas, mas o fazem para um público cada vez menor. As fachadas pastéis da Rainbow Row refletem a luz do Atlântico em janelas tapadas com tábuas, e as grades de ferro forjado, que antes se abriam para tours de fantasmas, hoje permanecem fechadas por falta de grupos. O gasto turístico caiu 430 milhões de dólares, um golpe devastador para uma economia que dependia da hospitalidade tanto quanto da história. O detonador foi uma cadeia de furacões que saturou a paciência das seguradoras e dobrou as apólices de inundação. Os proprietários de pequenos B&B foram obrigados a demitir pessoal e alguns venderam os imóveis a fundos que esperam converter cada mansão em tempo compartilhado para quando o mercado melhorar. O êxodo sênior, pilar silencioso da economia local, acelerou. Aposentados de Ohio e Michigan, que costumavam passar metade do ano em Hilton Head, não renovaram contratos. Sem essa renda, muitas famílias da região perderam a segurança de uma renda estável. A lacuna tecnológica acrescentou sal à ferida. Os microcréditos do Airbnb.org e os programas do Main Street America estão a um clique. Mas para a senhora Barrett, nascida antes do auge dos discos de vinil, subir documentos para um site é como falar em código Morse. Os jovens que poderiam ajudá-la já se mudaram para Atlanta, onde a indústria emerge com salários de tecnologia e aluguéis ainda suportáveis. Na ausência deles, as varandas de estilo federal, que antes sustentavam reuniões ao entardecer, rangem sob o peso da solidão. Nas plantações de chá da ilha Wad Malau, os colhedores encontram menos mãos do que folhas. O Sweet Tea, símbolo cultural que virou souvenir líquido, viu sua produção cair. Sem turistas para comprar, a cadeia se interrompe. Os pescadores de camarão do Low Country, que encontravam nos restaurantes Farm to Table compradores a preço justo, retornam ao modelo intermediário de distribuidores que pagam metade. A água do porto leva menos barcos e as gaivotas sobrevoam cais quase vazios. Nem tudo é lamento. Um grupo de jovens designers lançou o Charleston Reborn, uma plataforma que oferece passeios guiados de bicicleta elétrica combinados com experiências gastronômicas ao ar livre, ajustando rotas conforme alertas meteorológicos e oferecendo seguros integrados. O projeto atrai nômades digitais que chegam com seus notebooks, dispostos a trabalhar em uma cafeteria com vista para o rio Ashley, enquanto saboreiam torta de caranguejo. Mas o volume ainda é insuficiente para preencher os vazios deixados pelos ônibus turísticos. Nos becos de paralelepípedos resiste a fragrância do jasmim. Quando sopra a brisa que sobe do porto, ainda é possível ouvir um violinista de rua tocando Carolina in My Mind. No entanto, cada nota ressoa um pouco mais entre paredes vazias. Se a Carolina do Sul não encontrar uma forma de digitalizar seus encantos sem perder sua alma, corre o risco de que seu legado se torne um museu estático. E os museus, sem visitantes, são templos que rezam a seus próprios fantasmas. Aniokadic, Louisiana. Nova Orleans respira no ritmo do Mississippi, mas agora o rio reflete mais a lua do que as luzes. O cancelamento parcial do Mardi Gras em 2025 deixou as carroças enferrujadas em hangares que cheiram a madeira úmida e papel machê vencido. Esse golpe apagou 180 milhões de dólares num piscar de olhos e extinguiu a gasolina emocional que mantinha a cidade viva durante os meses de ressaca econômica. O trompetista Willie Dupont foi durante 50 anos mestre de cerimônias improvisado na esquina da Royal com a St. Peter. Vendeu seu corneta dourada para pagar contas quando o turismo internacional caiu 45%. Suas notas, que antes arrastavam grupos de suecos fascinados pelo Dixieland, transformaram-se em suspiros entre tijolos coloniais. Na Bourbon Street, os bares retiram os quadros com ofertas de happy hour, devido à ausência de transeuntes. A rua cheira mais a nostalgia do que a Gumbo. O declínio é alimentado por dois monstros. O primeiro, os seguros contra furacões, que subiram tanto quanto as cheias do lago Pontchartrain.
Cafés icônicos reduziram terraços porque a cobertura custa mais do que as cadeiras. O segundo, a percepção mundial de violência. Cada vídeo viral de tiroteio no bairro francês é compartilhado milhões de vezes e mancha a aura boêmia. Os tours esotéricos de voodoo perderam 70% de seus clientes. Sem curiosidade, a tradição se recolhe em corredores interiores e deixa de ser rio sociocultural para virar poço. A cozinha crioula, feita para contar a história dos povos que convergiram nesse delta, emagrece suas receitas. Menos frutos do mar na panela, pelo aumento dos preços. Menos visitantes para prová-los. Um cozinheiro de Etouffé explica que seu restaurante passou de 20 quilos de caranguejo diários para 5. Se vocês não compram, o caranguejo nunca conta sua natal história, murmura. No entanto, a cidade não perdeu toda a sua pólvora. Sob o nome Save the Brass, um coletivo de músicos transmite shows a partir de pátios interiores, pendurando chapéus virtuais na plataforma de doações. $6 por espectador online mantém viva mais uma canção, mas não pagam o aluguel de uma banda inteira. Organizações patrimoniais prometem milhões para restaurar fachadas. A revitalizar a alma custa mais do que pintar paredes. Se Nova Orleans não conseguir que o mundo volte a ouvir os ecos entre suas varandas de ferro, o jazz terminará preservado em formato .wav e os carnavais virarão relatos ilustrados. A cidade sobreviveu a incêndios, inundações e epidemias, mas sempre renasceu graças à estranha alquimia entre seu povo e quem vinha contagiado pela sua alegria. Sem essa troca, o delta do Mississippi corre o risco de se transformar em vale de ressonâncias vazias. Siedma, Califórnia. As palmeiras do Sunset Boulevard continuam a balançar sob um céu impecável, mas o paraíso cinematográfico ficou sem câmera. A receita turística na Califórnia caiu 22%. O estado dourado perdeu o brilho que exportava em cada selfie spot. Em Venice Beach, as tendas de pessoas sem teto ocupam trechos onde antes turistas patinavam em busca de pores do sol instagramáveis. As redes de hotéis à beira do Pacífico demitiram quase metade do quadro de funcionários. Os roubos virais captados por celulares circulam pela Ásia e Europa mais rápido que um trailer da Marvel e desencorajam famílias que economizavam para conhecer Hollywood. Enquanto isso, o dólar fortalecido alimenta essa equação tóxica. Tudo é mais caro e parece menos seguro. As greves do setor criativo levaram o tapete vermelho a um limbo. Festivais independentes que apoiavam filmes autorais migraram para Vancouver ou Montreal. Silicon Valley, com seu desfile anual de conferências sobre inteligência artificial, costumava lotar hotéis em São José e restaurantes em Cupertino. Quando as Big Techs descobriram que uma transmissão online podia substituir um painel, desapareceram os gastos com hospedagem e o fluxo de motoristas, intérpretes e designers de stands. Essa hemorragia custou à região $1 bilhão e centenas de empregos no setor de serviços. A Disneyland Anaheim cancelou shows noturnos durante a semana. Os fogos de artifício não encontram óleo suficientes. O parque funciona como relógio da economia turística. Se seu tic-tac suaviza, todo o condado de Orange sente. Em Silver Lake, os cafés veganos com menus de $100 se converteram em barracas de poke bowl a $5. O chefe Mário Levante admite que passou de harmonizar kombucha artesanal com folhas forrageadas a preparar ramen industrial. A cultura pop também não é refúgio. Com menos estreias presenciais, os cinemas de primeira sessão reduzem pessoal. Até a calçada da fama perde glamour. As estreias mundiais, que convocavam fãs e imprensa global, agora ocorrem em tapetes vermelhos menores, enquanto Los Angeles exporta lá a produção para países com incentivos fiscais mais agressivos. A ferida se agrava com a percepção de desordem urbana. O centro de Los Angeles aparece em manchetes por acampamentos massivos. Essa narrativa, real ou exagerada, penetra na mente do viajante. Quando o turista se pergunta se uma foto com a placa de Hollywood vale a ansiedade de um possível assalto, a resposta costuma ser uma passagem para outro destino. Califórnia tenta contra-atacar com campanhas de segurança, rotas de ecoturismo no interior e experiências de realidade mista que oferecem pisar em um set virtual. Embora promissoras, essas iniciativas ainda não equilibram a balança.
Se a fábrica de sonhos não voltar a encantar, corre o risco de vender imagens de arquivo enquanto outros países produzem histórias originais. Sixth, Arizona. O sol se despede sobre os penhascos do Grand Canyon, pintando o Colorado de vermelho sangue e ouro envelhecido, mas não há aplausos que correspondam ao espetáculo. O número de visitantes caiu 41% e 800 negócios ligados ao parque fecharam. As áreas de camping são desertos dentro do deserto. Os tanques de água potável não chegam para os chuveiros, porque a rede hídrica prioriza os centros urbanos e as minas de lítio que abastecem a indústria tecnológica. A onda de calor atinge tanto as plantas quanto a economia. Estradas que antes vibravam com caravanas de aposentados, agora rangem sob o peso de fardos de palha que o vento carrega. O diesel a preço de luxo freou o turismo rodante. Postos de gasolina em cidades da Rota 66 vendem lembranças pela metade do preço e, mesmo assim, acumulam poeira. Winslow, famosa pela canção dos Eagles, exibe sua esquina icônica sem guitarras de rua, nem turistas posando ao lado da estátua. Em Flagstaff, a dona da casa de chás Red Rock lamenta que o uau diante do canyon tenha se silenciado. Seu negócio vendia infusões a excursionistas que voltavam da Garganta Rochosa. Sem eles, as folhas murcham nos potes. Os parques de gado bovino reservam água para o gado em detrimento das áreas de piquenique. O visitante que chega após horas de asfalto fervente encontra placas de advertência: camping limitado, chuveiros fechados, água racionada. As plataformas Hipcamp e Harvest Hosts tentam redefinir a experiência: passar a noite em fazendas regenerativas em troca de ajudar na colheita. Mas esses refúgios somam apenas 20% da demanda dos velhos tempos. Sem retorno em massa, os fazendeiros consideram vender para conglomerados que planejam plantações solares ou complexos de baterias, convertendo os pampas em selvas de silício. Para piorar, incêndios de nova geração destroem florestas de pinheiro ponderosa e adicionam camadas de fumaça à atmosfera já densa. Turistas que buscam céus estrelados encontram nuvens cinzentas. Um engenheiro de dados que fugiu do Silicon Valley para trabalhar remotamente em Sedona reclama que a vista, famosa por sua energia espiritual, se esconde atrás de névoa tóxica metade dos dias. O estado lança uma campanha de turismo astronômico: telescópios em domos refrigerados, Wi-Fi de alta velocidade e palestras com astrofísicos. Parece futurista, mas sem céus claros é ciência em diferido. A épica do oeste americano, essa promessa de horizonte infinito e liberdade, está prestes a virar holograma. Se o visitante concluir que o pôr do sol é melhor apreciado em documentário 8K, o Arizona terá perdido seu duelo contra o intangível. 5M, Tennessee. A Broadway Street era uma sinfonia efervescente. Guitarras gemiam dos bares, os neons marcavam o compasso e a calçada vibrava, como se os paralelepípedos fossem teclas de piano. Hoje, a música se ouve através de portas fechadas e cadeados que brilham sob a luz violeta. A capital mundial do country perdeu 400 milhões de dólares e sua ocupação hoteleira caiu 35%. O primeiro choque foi legal. Um pacote de leis estaduais polêmicas provocou boicotes de artistas internacionais que cancelaram turnês. Sem atrações de renome, os fãs se refugiam no streaming. Nos dias dourados, Jack Strummer Hayes afinava sua guitarra ao meio-dia e não tocava a última nota até as 2 da manhã. Agora, grava jingles para anúncios verticais no TikTok. Componho para um estádio, diz, e agora para um banner de cereal. Os locais da Honky Tonk Highway reduzem horários. O Boot Barn, que alugava botas por hora para turistas, liquida seu estoque diante de um público fantasma. Com menos espectadores, os impostos da cidade caem e os fundos para conservar museus musicais evaporam como fumaça de churrasco ao vento. O Grand Ole Opry, orgulhoso de suas paredes de madeira que rebotaram lendas desde 1925, mantém vivo o show ao vivo só 2 noites por semana. As cadeiras vazias soam como um aplauso inverso. A reverberação do vazio entristece os corredores onde Johnny Cash deixou pegadas invisíveis. O CMA Fest, que transformava Nashville em capital global durante 4 dias de junho,
viu sua capacidade reduzida em quase 60%. Os caminhões de food truck ficaram com excedentes de pulled pork, que foram para bancos de alimentos. Nos becos atrás da Broadway, os estúdios caseiros ganham protagonismo. Produtores de trap country misturam beats para um público culto online, mas cada upload no SoundCloud é $1 que não chega no potinho de gorjetas. Sem turnês, os técnicos de som se realocam em fábricas de autopeças ou se mudam para Austin, onde os bares ainda abrem ao meio-dia. As lojas de chapéus Stetson, símbolo da identidade vaqueira, anunciam liquidação total. No entanto, o Tennessee não desiste. O governo local oferece vistos criativos para nômades digitais, prometendo conexão simétrica em bairros revitalizados. Uma startup instala cabines de realidade imersiva que permitem sentir um show 360 graus, esperando que a versão digital incentive a presencial. Por enquanto, as cabines atraem mais curiosidade que fluxo de caixa. Mas a estratégia de resgate mais ousada vem da comunidade. Artistas que sobreviveram à pandemia unem forças para tocar em quintais, cobrando entrada voluntária e transmitindo ao vivo. Cada espectador envia $5. Pouco para salvar um bar, suficiente para manter a chama acesa. Em cada acorde pulsa uma esperança, que o eco, algum dia, volte ampliado pela multidão que agora está do outro lado da tela. Quarta Nova York, Times Square, que já foi o pulsar neon no coração do planeta, agora respira com dificuldade. As telas de LED continuam sua dança luminosa, entretanto, são faróis para ninguém. A receita turística caiu 38% e a ocupação hoteleira 18%. No Midtown, os táxis amarelos permanecem imóveis, formando uma escada metálica de desencanto. Noah Goldberg, guia que percorria Central Park contando histórias de John Lennon, resume a paradoxa. Hoje meus clientes foram 2 suecos e 1 esquilo. A narrativa da insegurança viaja na velocidade de um tweet. Uma briga no metrô, um roubo na Quinta Avenida, um vídeo viral. Basta para que agências europeias recomendem destinos alternativos. A Broadway desligou 3 marquises. Um musical épico fechou após 60 apresentações, em vez das 500 previstas. Sem cultura pop ao vivo, as lojas de souvenirs perdem o sentido. Já não se vendem réplicas da Estátua da Liberdade, mas sim moletons em liquidação. A cozinha nômade da cidade, food carts de shawarma, dumplings na Rua 14, os míticos hot dogs do Grace Papaya, sobrevive graças aos funcionários de escritório que voltaram ao teletrabalho 1/3 da semana. Os donos dos carrinhos compartilham áreas de venda para economizar licenças. O aroma de falafel se dissipa em esquinas que antes eram fogueiras sensoriais. A prefeitura lançou o projeto NYC Safe Nights. Drones com luzes azuis sobrevoam praças turísticas, um grande irmão tentando tranquilizar o visitante. Os vloggers reagem. Visite o reality policial mais caro do mundo. O efeito é contraditório, amplifica a ideia de que algo está errado. À sombra da Broadway, clubes de jazz no West Village encurtam horários. Os improvisadores tocam para meia casa, conscientes de que metade do público está no Twitch. Os museus sofrem outra tempestade. O MoMA, que dependia dos europeus aficionados por arte moderna, limita passes gratuitos. O Met corta os horários das galerias menores. As galerias independentes de Bushwick se digitalizam, vendendo NFTs em vez de telas, deslocando a experiência sensível para a fria explosão da blockchain. Em meio à confusão, surge uma faísca. Coletivos de bairro criam passeios literários íntimos, com atores interpretando autores nas escadas de incêndio. Um máximo de 10 visitantes, fones de tradução simultânea e cafés de comércio justo. Essa microartesanato do turismo tenta substituir a macroexperiência perdida. Mas Nova York construiu sua identidade no excesso. Reduzi-la ao sussurro é um desafio tão grande quanto seus arranha-céus. Se Times Square não recuperar as multidões, a televisão mundial perderá seu tabuleiro de xadrez luminoso. E se a Big Apple deixar de ser mordida por curiosos internacionais, seu suco cultural pode oxidar. O relógio neon continua correndo. A pergunta é se alguém voltará a dar corda para que brilhe a toda hora. Uchunju, Havaí. Em Waikiki, as ondas repetem sua partitura sem percussão humana.
Os hotéis operam com 2 andares e escondem o resto atrás de persianas herméticas para economizar ar-condicionado. A chegada internacional despencou 62%. O PIB das ilhas, dependente em 21% do turismo, perdeu 1/5 de sua força em um ano. A passagem da costa oeste custa até $1.300. As companhias aéreas cortaram rotas diretas de Osaka e Sydney. Sem japoneses, australianos nem sul-coreanos, a economia do surf languidece. Em uma oficina de hula, a Kumu Hula, professora, recolhe flores sem trançar. Seu grupo caiu de 40 alunos para 5. A dança é uma língua que se fala com espectadores, murmura. Sem público, a gramática desaparece. Os Nakamura, um casal septuagenário de Lahaina, hipotecam sua casa ancestral, construída pelo avô pescador, para pagar impostos atrasados. Seu Airbnb chegava a 100% de ocupação antes da pandemia. Hoje, teve 8 noites reservadas em 6 meses. Transformaram o jardim de plumerias em plantação de taro, com esperança de vender pokeball no mercado local. Mas os ilhéus também não têm dinheiro para gastar. A ecologia sofre tanto quanto a economia. Os recifes, protegidos por taxas ecológicas cobradas de mergulhadores, perderam financiamento e voluntários. A língua Olelo Hawaii depende de programas de imersão pagos por tours culturais. Sem turistas, as aulas diminuem, fechando um círculo de perda patrimonial. Cooperativas nativas tentam soluções. Cafés de Kona, cultivados Malama Aina. Macadâmias de cultivo regenerativo, retiros de bem-estar baseados em plantas medicinais. Mas esses nichos cobrem apenas 8% da lacuna. As companhias de cruzeiros, que antes despejavam marés de compradores em Kona e Hilo, redirecionaram rotas para Tahiti e Fiji, onde os portos oferecem incentivos fiscais. O governo estadual lançou Work from Hawaii, vistos de 6 meses para teletrabalhadores, prometendo Wi-Fi ultra rápido e coworkings com vista para vulcões. Funcionou pela metade. Os nômades digitais chegam, mas gastam metade do que um turista tradicional. Além disso, sua presença eleva os aluguéis de longo prazo, tensionando ainda mais a vida dos residentes. O silêncio em Waikiki se quebra, às vezes, por um ukulele distante. A melodia flutua sobre espreguiçadeiras vazias, lembrando os que passaram por aqui que o paraíso não é só postal, é comunidade. Se a comunidade for forçada a emigrar em busca de trabalho, as plumerias talvez continuem florescendo, mas não haverá mãos para transformá-las em lei, para receber um viajante que talvez nunca mais pise nessas praias. A propósito, se você sonha em viajar mais, gastar menos e viver experiências únicas, criamos um guia de 400 páginas em 7 volumes que vai simplificar a sua vida. Descubra como resolver vistos, economizar e encontrar trabalho no exterior por menos do que o preço de um café. O link está logo abaixo e nas publicações da comunidade. Secom, Nevada, Las Vegas. No deserto de Mojave, Las Vegas sempre se ergueu como uma miragem de neon desafiando a noite. Agora, esse brilho se atenua. A ocupação hoteleira caiu até 44% e as perdas diretas ultrapassam 6 bilhões de dólares em 6 meses. As fontes do Bellagio funcionam apenas 4 dias por semana. As suítes temáticas do Luxor foram convertidas em escritórios fantasmas para startups que nunca chegaram. O medo de tiroteios em massa circula mais rápido que o jackpot progressivo. Vídeos de violência na Fremont Street viralizam e o público internacional prefere Macau ou Singapura. Os shows Cirque du Soleil, residências pop, reduziram apresentações. Sem ingressos vendidos, os chefes dos buffets imperiais foram para Phoenix, onde os aluguéis custam metade. Mas o golpe psicológico mais duro foi a substituição digital. Durante a pandemia, os cassinos descobriram a rentabilidade das mesas em streaming. Os high rollers árabes e chineses compram fichas NFT, colocam óculos VR e lançam dados de mansões em Dubai. Seus avatares giram roletas que um croupier real manipula em um cenário barato em North Vegas. O dinheiro circula, mas nunca pisa no carpete. Um croupier de 55 anos observa a roleta vazia e confessa: atuar sem público é tocar violino para um espelho.
As demissões em série provocaram 11 suicídios ligados ao setor de jogos. Strip clubs migram para Phoenix para aproveitar menor carga fiscal. Casais que vinham se casar numa noite de loucura agora firmam casamentos virtuais com filtros de Elvis no Zoom. A autoridade municipal tenta reconverter parte da Strip em hub de esportes com arenas digitais. Mas o público gamer gasta mais com skins do que com suítes de luxo. O icônico letreiro Welcome to Fabulous Las Vegas continua iluminado, embora alguns LEDs falhem. É um eletrocardiograma que bate de forma errática. A música de Elvis toca nos alto-falantes, mas o eco reverbera sobre o asfalto vazio. Vegas sempre foi um acordo tácito. O visitante aceitava perder dinheiro para viver o delírio compartilhado. Sem visitantes, resta apenas o delírio. E ninguém se diverte com o caos sem testemunhas. A esperança está em propostas híbridas ao vivo, campeonatos mundiais de pôquer com mesa presencial obrigatória, shows culinários com degustação obrigatória. Mas se a realidade virtual continuar ganhando terreno, Las Vegas pode se tornar uma lenda desmontável, como um cenário de Hollywood abandonado à areia. Prevni, Flórida. South Beach amanhecia com um mar que parecia ter sido desenhado para vender utopias. Hoje, às 6 da tarde, as persianas metálicas descem sobre a Ocean Drive. As varandas recolhem cadeiras que ninguém ocupou. Os empregos no turismo caíram 17%. E o imposto de hospedagem, Bed Tax, perdeu 23%. Cada furacão eleva o prêmio do seguro em 10% ao ano, e as redes hoteleiras cortam o pessoal para sobreviver. Camila, garçonete de Clearwater, que virou entregadora de aplicativos, pedala em frente a condomínios canadenses à venda. Sinto falta dos turistas alemães, diz ela. Nunca pensei que o alemão complicado dele soaria tão doce. São 38 mil Airbnbs acumulando poeira. Os aposentados que sonhavam com golfe à beira-mar voltam para Montreal, estudantes de Gainesville migram para a Geórgia, onde a matrícula universitária é mais barata e ainda existem trabalhos de meio período. A percepção de insegurança mata reservas mais rápido do que a umidade mata um celular. Vídeos de brigas na Collins Avenue viralizam, e um coquetel de $20 perde atratividade quando acompanhado de ansiedade. Os cruzeiros atracavam no Port Miami com multidões. Agora, as companhias mudaram rotas para Bahamas, onde as taxas portuárias são menores e as tempestades tropicais são menos frequentes. Para economizar orçamento, condados como Broward propõem cortar salva-vidas fora de temporada. Sem salva-vidas, sem selfies. Um drone sobrevoa um parque aquático fechado. Os toboáguas enferrujados refletem o sol como espelhos quebrados. A voz narrativa pergunta: onde ficou a promessa do eterno verão? Talvez tenha se afogado na mesma maré que traz manchetes de crimes e tarifas de hotel impossíveis. Os parques temáticos de Orlando, reis da indústria, resistem com promoções agressivas. No entanto, cortam shows noturnos e congelam expansões de novas terras temáticas. O Walt Disney World, que realizava sonhos agora, fecha às 7 da noite nos dias úteis. O impulso mágico enfraquece quando o público internacional, especialmente brasileiros e britânicos, despenca. As Keisa, frágil cadeia de ilhas, enfrentam a elevação do mar e o esgotamento do coral. Os tours de mergulho são cancelados porque a visibilidade fica turva e há menos peixes. Sem cores, a foto subaquática não vende mais. O estado tenta promover ecoturismo nos Everglades, mas os visitantes temem mosquitos e furacões. A campanha Sunshine Safe destaca melhorias de segurança, mas cada novo alerta meteorológico apaga meses de marketing. A Flórida era a síntese americana de férias: sol, areia, parques e compras. O risco agora é se tornar uma ruína tropical, postal vintage guardada com nostalgia e visitada com precaução. Se a promessa do eterno verão não renascer, a Península Dourada pode se tornar uma memória enferrujada sob o mesmo sol que a fez brilhar. 10 estados, 10 histórias que pulsaram na borda do silêncio. Pistas sem esquiadores, ruas sem jazz, neons sem espectadores. Cruzamos um país que construiu identidades inteiras sobre a viagem alheia e que agora enfrenta o teste de se saber suficiente sem aplauso estrangeiro. O turismo é um espelho.
reflete o melhor de uma cultura e devolve sustento a quem a preserva. Se o vidro quebrar, o reflexo se fragmenta e as comunidades que viviam daquela luz ficam às escuras. Mas toda crise é também uma nota suspensa antes do acorde final. Está em nossas mãos decidir se a partitura continua. Se esta viagem te fez imaginar, questionar ou recordar, deixe sua luz com um like e inscreva-se. Juntos, continuaremos explorando os rostos, os mapas e os pulsos de uma América que ainda pode voltar a brilhar.